E aí, galera, beleza? Bom, a aula de hoje, no Quimicando Geral, vai ser sobre a classificação do carbono. Muito simples, uma aula rapidinho, tá? Só pra gente ter noção quando a gente usa alguns termos do carbono. Então vou escrever aqui, ó. Classificação do carbono. Bom, as classificações temos carbono primário. O carbono primário é aquele carbono em que um ou nenhum, zero, nada, niente, um ou nenhum carbono está ligado a ele, ou ele está ligado a um ou nenhum carbono. Vou colocar um exemplo aqui. C, tracinho H, tracinho O, tracinho H. Esse carbono aqui é chamado de carbono primário, porque não tem nenhum carbono ligado a ele. Vamos ver outro exemplo? Carbono, carbono, oxigênio, carbono. CH2, CH, CH3. Bom, esse carboninho aqui só tem um carbono ligado a ele, e é o que importa para a classificação. Portanto, esse carbono é um carbono primário, só um carbono ligado a ele. Esse carboninho aqui, quantos carbonos tem ligados a ele? Um e só, porque isso aqui é oxigênio, capite? Então, esse carbono também é chamado de carbono primário. Esse outro aqui, coitado, nenhum está ligado a ele. Portanto, é chamado de carbono primário. Beleza? Agora, vamos falar sobre o carbono secundário. Carbonos secundários são carbonos em que existem ligados a ele dois carbonos, nem mais nem menos, dois carbonos. Então, quando em um determinado carbono tiver dois carbonos ligados a ele, este carbono será classificado como carbono secundário. Vamos ver os exemplos? Minha amiga acetona. Ó, a minha amiga acetona tem esse carbono aqui, que a ele só tem um carbono ligado, portanto ele é chamado de carbono primário. Esse outro da ponta, que só tem um carbono ligado a ele também. Entretanto, esse carboninho do meio, dos dois lados tem carbono. Então ele está ligado a dois carbonos. Portanto, esse carboninho do meio é classificado como carbono secundário. E agora, depois do secundário, vem o carbono terciário. Vamos ver? Bom, o carbono terciário é aquele carbono classificado quando se tem três carbonos ligados a ele, ou ele está ligado a três carbonos. Vamos ver. Temos aqui mais uma molécula. E esse carbono, que eu estou representando com uma seta, esse carbono de toda essa estrutura é o único carbono que tem três carbonos ligados a ele. Lembrando que o carbono é a letra C, não vai esquecer, hein? Então, esse carbono tem três carbonos ligados a ele. Portanto, esse carboninho do meio é classificado como carbono terciário. Ok? Vamos para o próximo. Bom, quando o carbono é terciário, tem três carbonos ligados a ele. Quando se tem quatro carbonos ligados a esse carbono, ele é chamado de quaternário.
Então, carbono quaternário é aquele carbono que tem 4 carbonos ligados a ele, ou ele está ligado a 4 carbonos. Vamos lá, um exemplo. Quanto carbono, hein? Entretanto, esse que eu estou representando com a seta, esse tem 4 carbonos ligados a ele. Portanto, esse carbono é conhecido como carbono quaternário. Tudo bem, pessoal? Bom, um carbono ligado a ele ou nenhum é chamado de primário. 2 carbonos ligados ao carbono, esse carbono é chamado de secundário. Quando tem 3 carbonos ligados ao carbono, é chamado de terciário. Quando tem 4 carbonos ligados ao carboninho, é chamado de carbono quaternário. Pergunto a você, e quando nesse carbono tem 5 carbonos ligados nele? É carbono? Tá errado. Porque o carbono só faz 4 ligações. O carbono é tetravalente. Se por um acaso, por algum motivo, você ou seu professor colocou 5 ligações no carbono, corrija, pois tá errado. Beleza? Então essa parte de classificação de carbono, aula curtinha assim, chuchuzinho, dá um curtizinho aí, passa para os seus coleguinhas, tá bom? Então, um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima.